Olá, eu sou Moisés de Souza Silva, sou aluno do 7º semestre da Faculdade UNITA. Viemos apresentar o seminário interdisciplinar, cujo tema é A Sociedade de Risco, uma reflexão sobre a modernidade e a tecnologia. E nós escolhemos o subtema As consequências das tecnologias no desenvolvimento da criança ou brincar tecnológico. Uma pesquisa feita em nossa comunidade, 80% das crianças de nossa comunidade têm acesso a esse aparelho tecnológico. Vamos resumir um aparelho desse chamado o aparelho celular, o qual dentro dele há muitas informações que não é o correto para a idade delas, não é o essencial para as brincadeiras delas. E nós colocamos dentro do parênteses o brincar tecnológico para resumir que a brincadeira de antigamente, de anos atrás, é totalmente diferente da brincadeira de hoje. Hoje em dia nós podemos observar que muitas crianças esquecem de brincar socialmente com seus amigos na rua, com seus coleguinhas, às vezes na escola, porque já tá pensando na brincadeira que o celular tem. Ele é voltado para a brincadeira do celular. E as consequências que esse tipo de brincadeira, esse mundo virtual pode trazer para essa criança é muito ruim para a idade delas. Nós sabemos que essas crianças podem ter o cognitivo afetado por conta dessas brincadeiras, desses aparelhos celulares, que não é o correto eles estarem há mais de 5 horas com um aparelho desse. E nós, enquanto adultos, enquanto professores, enquanto pedagogos que somos, nós viemos abordar esse tema por quê? Porque é uma reflexão também, não só para a sociedade, mas para nós enquanto adultos, para nós enquanto pais, nós que trabalhamos na área da educação. A tecnologia, nós sabemos que ela pode ser usada de diversas maneiras. Uma delas, na educação, a tecnologia ela vem para somar. Sabemos que ela não vai nunca substituir um professor na sala de aula, mas através dela, um data show, um notebook, um computador, até mesmo uma caixa de som pode fazer uma aula totalmente diferente, para que aquelas crianças que são acostumadas até numa aula tradicional, passem a ter uma aula moderna, mas uma modernidade que vem trazer o quê? Benefícios para aquela aula, para aquele professor e para aqueles alunos. A tecnologia traz também malefícios, vamos dizer assim, em termos da família, se nós, enquanto pais, se os próprios pais não souberem colocar limites, para que esses filhos possam usar o aparelho, uma brincadeira educativa, na hora correta. Depois de todos os seus afazeres, estudou, leu um livro, aí sim dá talvez para passar aquele tempo para a criança se distrair. Mas muitos pais também usam de má fé. Por que de má fé? Porque eles colocam o aparelho na mão da criança para a criança ficar intertida, como nós chamamos no interior, ficar intertida para não perturbar o sossego dos pais. É uma das formas que nós entendemos que essa tecnologia ela influencia tanto para o bem quanto para o mal. E nós vamos trazer a reflexão nesse seminário interdisciplinar justamente para levantar essa incógnita. O porquê é risco, o porquê a modernidade ela traz benefícios e o porquê ela traz malefícios. Porque as crianças hoje em dia são voltadas tanto para o aparelho celular, se nós formos prestar atenção, muitas crianças já pedem um tipo de jogo, porque esse jogo só ensina coisas que não é adequado para a idade delas. Nós sabemos que esse tipo de jogos não é o essencial para essas crianças. Tem muitos jogos educativos no aparelho celular, nós podemos colocar como referência para essas crianças, ensinar os pais. A escola vem trabalhando, nós somos também da área da educação, nós trabalhamos isso, que tem muitos jogos educativos que podem fazer com que essas crianças podem aprender a ler, aprender a subtrair, a somar, dentro de jogos educativos que estão no aparelho de celular. Então nós precisamos nos alertar. Nós, enquanto adultos, a sociedade precisa se alertar. Em nossa comunidade, em 80%, eu acredito que 80%, segundo nossa pesquisa, nós não conseguimos chegar ao número exato, mas 80% tem acesso a esse aparelho, a esse tipo de jogos. Muitos não são deles, o próprio aparelho, mas são de um amigo que, uma roda de conversa que tem entre 10 crianças, 9 estão olhando um jogar. Resumindo, todos vão aprender da mesma maneira. Se não for uma brincadeira educativa, se não for uma brincadeira sadia, essas crianças vão ficar com aquilo na mente, para que depois vão fazer no mundo com seus amigos.
O mundo virtual ele é muito reflexivo, ele atrai muitas coisas, tanto pela TV, computador, notebook, o próprio celular, como nós estamos resumindo o nosso seminário em um aparelho. Então, o brincar tecnológico ficou dessa maneira, né? As brincadeiras tradicionais, as brincadeiras sadias, foi trocada por um aparelho de celular que resume todas elas em si. Hoje é muito raro nós vermos as crianças brincando no campo, brincando na rua de bola, de empinar pipa. É muito raro nós vermos isso. Mas o que nós vemos muito é uma roda de criança olhando outros jogando esse tipo de jogos que não é essencial. E algumas vezes os pais sabem, mas eles, como eu falei anteriormente, eles deixam justamente para que essas crianças, os filhos, não venham atrapalhar o sossego deles. No nosso seminário nós vamos abordar muito isso, nós vamos explanar tudo isso, para que essa reflexão venha a chegar, sim, à sociedade, aos pais, nossa comunidade, de uma maneira em geral. Olá pessoal, eu sou o acadêmico José Maurício Carvalho Lisboa e vou falar um pouco sobre brincar tecnológico. Imagine você com seus 25, 30 anos. Agora relembre um pouco de sua infância, das brincadeiras, dos jogos, como você usava seu tempo enquanto criança. Agora, faça uma breve comparação com as brincadeiras, por exemplo, de seu filho, seu sobrinho. Diferente, não é? Pois é. É esse o ponto que queremos abordar. Esse brincar que sofreu uma transformação com o avanço das tecnologias. O que antes era algo saudável, prazeroso, passou a ser motivo de preocupação. Não dizendo que as tecnologias só trouxeram malefícios. Não, há também muitas coisas boas. Como ferramenta de transmissão de conhecimento, por exemplo, indispensável. Agora, quando usada de maneira correta. Muitas pesquisas apontam que o uso excessivo de jogos virtuais trazem efeitos negativos para a infância e posteriormente para a fase adulta. E esses efeitos são ainda mais graves nos primeiros anos de vida até os 10 anos, onde a criança precisa correr, pular, desenvolver sua musculatura corporal, precisa participar de atividades em grupo, para desenvolver o cognitivo, para desenvolver o seu lado social, saber expressar emoções, sentimentos, precisa saber respeitar regras, respeitar o colega e as pessoas ao seu redor. E não somente pegar o celular ou o tablet e se trancar no quarto e esquecer do mundo, resultando assim em uma criança sedentária, sem prazer para fazer nada. Grande parte desses efeitos negativos está associado diretamente aos jogos virtuais e o mau uso das tecnologias, principalmente na infância. Fazendo um comparativo entre a sua infância, de correr, pular, e a do seu filho ou sobrinho, você tem uma clara noção do prejuízo causado pelo mau uso das tecnologias no desenvolvimento infantil. Agora, quando usada de maneira correta, principalmente como ferramenta de aprendizado, se torna uma fonte inesgotável de saber. Não à toa, ela vem sendo agregada aos conteúdos nas escolas para melhorar a transmissão e absorção por parte dos alunos. Claro, sem exagero, sem tirar o lugar dos jogos e das brincadeiras. No entanto, para não deixar a criança sedentária, é preciso o cuidado de completar outras necessidades de desenvolvimento, como o jogo físico, exploração ao ar livre, da natureza, arte, música, dança, aprendendo habilidades sociais específicas e valores morais.
com o intuito de desligá-lo um pouco da influência das tecnologias. Não podemos negar a grande influência que a tecnologia tem na vida do ser humano, ou tampouco negar sua eficácia e sua utilização no cotidiano, além das vantagens que ela nos trazem. Precisamos usá-la de forma correta, onde traga benefícios para a nossa vida e das nossas crianças. Os pais, por sua vez, precisam estar ligados aos conteúdos que seus filhos acessam na internet. Precisam estar atentos a sites que induzem a criança a fazer coisas ruins, ou seja, colocar regras. Fazer com que a criança não fique totalmente presa a esses aparelhos, mostrando a ela que ela faz parte de uma sociedade e precisa se integrar como cidadão crítico, capaz de dar sua opinião e a sustentá-la. Olá, eu sou Ronaldo da Silva Vale. Tecnologia e infância. Os principais prejuízos da tecnologia no desenvolvimento da criança são ansiedade, sensação de solidão, obesidade, depressão, alienação, baixa autoestima, aumento de agressividade, atraso no aprendizado, raiva, afastamento social, dificuldade de concentração, impulsividade. Além disso, boa parte das crianças que costumam passar mais tempo conectado. Um dos assuntos mais comentados atualmente, hoje, é sobre o uso exagerado da tecnologia. Todo excesso costuma fazer mal a quem adota tais hábitos, seja ele qual for. Com a evolução da tecnologia e a facilidade de acesso, o novo questionamento vem surgindo em casa. É fato que todos esses equipamentos, como notebook, tablet, celulares, TV, smartphone, faz parte do nosso dia a dia, mas pode e necessita ser mais bem utilizados pelas famílias, principalmente pelas crianças. As crianças normalmente têm facilidade de aprendizado, pois na hora das vezes encontrar um adulto utilizando, eles têm facilidade também de aprender no momento que o adulto está manuseando os computadores, manuseando o celular. Enquanto menos a idade, menos tempo é dedicado para o uso da tecnologia. Em uma infância não tão distante assim, as brincadeiras mais comuns era pega-pega, pera-se-esconde, futebol, empinar pipa, entre outras. Hoje a criança, o adolescente, também busca diversão com smartphone, tablet, computadores, que lhe tomam horas e horas de interação. Esse uso, o excesso, pode causar graves consequências para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Pode causar graves consequências para o desenvolvimento da criança. Por isso, é fundamental que os pais estabeleçam um limite. A criança necessita brincar no mundo real. E por meio da brincadeira é que a criança se desenvolve como um todo, experimentando, interagindo com o mundo e com outras crianças, com outras pessoas. A criança desenvolve relação de concentração no estudo, no momento que alguém esteja falando com eles, não estão prestando atenção porque eles estão se concentrando no jogo que eles estão jogando no celular ou no computador. Com excesso de informação e conteúdo disponível na internet, estamos cada vez menos permanecendo numa mesma atividade, com constante busca
por informação, ficamos trocando de tarefa. Nunca passamos tempo bastante nos aprofundando num assunto só. As crianças que ficam muito tempo expostas à tecnologia podem vir desenvolver transtorno de dependência de tela, que ao longo prazo pode causar danos cerebrais. Cientistas descobriram que esse transtorno é responsável pelo encolhimento de cérebro das crianças, que perde tecido no lobo frontal, estriando os ulas e pode apresentar os mesmos sintomas de abstinência. Os sintomas de vício podem ser observados quando retiramos o aparelho. As crianças reagem com birras e comportamentos incontroláveis. Quanto mais precoce a tecnologia disponibilizada, maior o risco de comprometimento. A tecnologia não é uma vilã para as crianças, mas todo excesso prejudicial. Deve orientar que é necessário ter um controle dos pais responsáveis sobre o uso da tecnologia eletrônica. Entre as crianças com uso diário, máximo de 2 horas, o ideal é aproveitar o tempo livre para passear ao ar livre, praticando atividade física. Muitas crianças intensificam o uso com a tecnologia por carência, porque às vezes em casa os pais não dão a mínima para os seus filhos, enquanto que eles estão precisando do ombro amigo. Às vezes eles querem se abrir, mas às vezes tem vergonha porque o pai às vezes não tem um momento suficiente para dar atenção. Então, essa carência faz que ele se apegue na tela de um celular ou de um computador. Finalizando aqui o nosso seminário, esperamos que todos vocês tenham compreendido. Obrigado.